Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O presidente Lula teve alta da unidade de terapia intensiva e passou a receber cuidados semi-intensivos no hospital em São Paulo. Hoje foram divulgadas as primeiras imagens do presidente desde a internação. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece com um curativo na cabeça enquanto caminha pelo hospital. Sorridente e andando pelos corredores do hospital. É assim que o presidente aparece no vídeo divulgado na internet. Ele está acompanhado de um neurocirurgião e da primeira-dama Janja. As imagens mostram Lula com curativos na cabeça, onde até ontem estava um dreno, e no braço, onde são colocados os acessos venosos para aplicação de medicamentos. Nas redes sociais, Lula agradeceu pelas palavras de conforto que recebeu nos últimos dias e assegurou que está firme e forte. Lula permanece no mesmo quarto de hospital, mas segundo a equipe médica, hoje o acompanhamento passou de intensivo para semi-intensivo, o que exige menos monitoramento. O presidente segue bem disposto e se alimentando normalmente. A previsão de alta está mantida para o início da semana que vem. O presidente está internado desde a madrugada de terça-feira, quando foi trazido às pressas de Brasília para São Paulo, depois de ser diagnosticado um sangramento no crânio. Desde então, ele passou por 3 procedimentos médicos. Uma cirurgia para drenar o hematoma, uma intervenção para bloquear o fluxo sanguíneo de uma artéria e a retirada do dreno. Lula não está afastado oficialmente da presidência da República, mas os compromissos agendados foram assumidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma rede de postos de combustíveis em São Paulo é investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O que chamou a atenção da polícia é que um dos proprietários comprou apartamentos com Vinícius Gritzbach, o delator do PCC que foi assassinado no mês passado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Policiais cumpriram hoje 5 mandados de busca e apreensão na capital paulista e na região metropolitana. Um dos alvos era uma rede de postos de combustíveis, suspeita de sonegar impostos e lavar dinheiro do crime organizado. De acordo com as investigações, álcool e gasolina eram oferecidos por valores abaixo do mercado. A gente acredita efetivamente que essa rede de postos tenha lavado dinheiro ilícito, que ela tenha uma relação com o crime organizado. A investigação começou a partir da apreensão de drogas escondidas no caminhão de uma transportadora de cargas. A polícia descobriu que a empresa fazia movimentações financeiras atípicas. Entre elas, um depósito de R$300 mil na conta de um frentista do posto investigado. O esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolveria também uma refinaria no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a empresa teria fornecido combustível para a rede de postos, que foi alvo da operação. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a refinaria lidera a lista de devedores em São Paulo, com uma dívida de mais de R$8 bilhões. Em nota, a refinaria negou que haja sonegação e informou que vai esclarecer os fatos na Justiça. São crimes que a gente verifica aí muita fraude contábil. Então foram apreendidos diversos computadores, laptops, tudo isso vai ser objeto de perícia para poder efetivamente comprovar documental e materialmente os prejuízos. Ao todo, cerca de 180 empresas podem ter participação no esquema de lavagem de dinheiro. Um dos donos da rede de postos comprou apartamentos com Vinícius Gritzbach e foi citado por ele na delação feita pelo Ministério Público. Em abril do ano passado, a Justiça aceitou a manifestação e arquivou o caso. Mas as novas provas podem reabrir a investigação. Na mesma colaboração premiada, Gritzbach confessou ter ajudado o PCC a lavar dinheiro, principalmente comprando imóveis. Veja agora outros destaques do dia. Flagrante revela como a imprudência contribui para os acidentes de trânsito em São Paulo. Nossos repórteres mostram como funcionam as câmeras corporais da PM nos estados que já adotam a tecnologia. Ministros do Supremo decidem condenar Roberto Jefferson a 9 anos de prisão.
A embarcação que afundou em Maragogi não tinha autorização para transportar turistas. Times brasileiros nunca investiram tanto em jogadores estrangeiros como em 2024. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. A mistura de alta velocidade e imprudência provocou mais um grave acidente de trânsito em São Paulo. Um carro de luxo avançou o sinal vermelho e bateu num veículo de aplicativo. O choque foi tão forte que o carro usado para transporte de aplicativo ficou assim, praticamente irreconhecível. O automóvel de luxo, avaliado em mais de R$500 mil, só parou a cerca de 200 metros do local da batida. O acidente foi no cruzamento das avenidas Ibirapuera e República do Líbano, em uma região de alto padrão da capital paulista. Uma câmera da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, registrou o momento da batida. Repare que o semáforo está aberto e fecha. Quase 10 segundos depois, o carro branco de luxo passa no sinal vermelho e atinge o carro de aplicativo. O automóvel roda várias vezes. O carro branco invade a pista contrária e só para ao se chocar com um poste. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de aplicativo ficou preso nas ferragens. No carro de luxo, além do condutor, tinha outro homem como passageiro. Os 3 foram levados para hospitais da região e, apesar da gravidade da batida, tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, nenhum dos motoristas aparentava sinais de embriaguez. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados mais de 113 mil acidentes de carro só no estado de São Paulo. No ano passado, neste mesmo período, foram mais de 117 mil. Apesar da queda de 3,7%, os números de casos como esse continuam alarmantes. Graças a Deus que não aconteceu pior. Foi uma questão de acho que segundos para que pegasse do lado dele, que era o lado do motorista, que é onde o cara bateu. No final da tarde, o carro de luxo foi retirado da avenida. No Rio de Janeiro, novos tiros foram disparados da comunidade nas imediações do Hospital Naval, onde uma médica da Marinha foi baleada e morreu. Os agentes da Delegacia de Homicídios receberam o apoio da CORE, grupo de elite da Polícia Civil, para entrar na comunidade. Na chegada, tiros foram ouvidos. Um helicóptero deu apoio às equipes. De casa, moradores acompanharam os voos rasantes. A operação teve como objetivo localizar o ponto exato de onde partiu o tiro que matou a médica e capitão de mar e guerra Gisele Mendes de Souza, na terça-feira, durante uma cerimônia no Hospital da Marinha. A perícia identificou que o prédio foi atingido por pelo menos 3 disparos. Um atravessou a janela e atingiu a vítima. Fragmentos de bala foram encontrados no chão. Os especialistas constataram que a bala teria partido desta área de casas, no Morro do Gambá, vizinho ao imóvel. Os agentes fizeram buscas neste ponto da comunidade. No local foram encontradas cápsulas deflagradas. O material foi encaminhado para a perícia. A análise vai identificar se as cápsulas são da mesma arma usada no confronto com a polícia no momento em que a médica foi baleada. Para os investigadores, os disparos foram feitos da laje de uma casa, que seria usada por traficantes como ponto de observação. Assustada com a repercussão do caso, a dona do imóvel negou o envolvimento e disse que foi pega de surpresa. Nunca ia imaginar que seria a minha casa e até agora estou meio dopada, porque realmente eu não sei. Não sei como. Fuzileiros navais ocupam o entorno do hospital com veículos blindados por tempo indeterminado. A polícia de Goiás prendeu um homem suspeito de chefiar uma quadrilha que aplicava o chamado golpe do amor. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que foi atraída por um homem na internet. Logo, eles começaram um relacionamento virtual. Me chama de meu amor, minha princesa, essas coisas. O suposto romance era, na verdade, uma abordagem conhecida como golpe do amor. Somente uma das quadrilhas monitoradas pela polícia de Goiás movimentou cerca de 24 milhões de reais em 3 anos. Dinheiro de mulheres que foram enganadas em várias regiões do país.
Um homem de 28 anos, suspeito de ser um dos líderes do esquema, foi descoberto pelos investigadores. Ele foi preso no momento em que desembarcava de um cruzeiro de luxo no Porto de Santos, no litoral paulista. Outros 2 integrantes da quadrilha já tinham sido presos em fases anteriores da investigação, um brasileiro e um nigeriano. Segundo a polícia, um dos criminosos fingia ser um militar do exército americano em missão no Afeganistão. Para conquistar a vítima, ele exibia dinheiro, joias e bolsas que supostamente seriam enviadas para ela. Um segundo criminoso entrava em contato com a vítima, como se fosse um representante da Receita Federal, e exigia o pagamento de taxas para o envio dos presentes. Um quarto suspeito continua foragido. Segundo a polícia, todas as vítimas eram abordadas em redes sociais. Pessoa que você não conhece, não responda. Não responda, não bloqueia, já bloqueia imediatamente. Nos Estados Unidos, drones misteriosos sobrevoam Nova Jersey e preocupam as autoridades. Dezenas de flagrantes foram relatados em diferentes regiões da cidade e perto de Nova York. O caso começou a ser investigado pela Casa Branca e pelo FBI, que é a Polícia Federal Americana, depois de drones sobrevoarem o campo de golfe do presidente eleito, Donald Trump. Segundo o Pentágono, não são drones militares. A origem dos equipamentos ainda é investigada. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o novo primeiro-ministro do país. Será o 4º em um ano. François Bayrou, de 73 anos, vai substituir Michel Barnier, que renunciou depois de 3 meses no cargo. Bayrou chegou a ser nomeado ministro da Justiça, mas deixou o posto por causa de uma investigação sobre supostas fraudes na contratação de assessores no Parlamento Europeu. O primeiro desafio do novo primeiro-ministro vai ser conseguir aprovar um orçamento que prevê aumento de impostos e corte em despesas públicas. O grupo terrorista Hamas voltou a atacar o sul de Israel. Na Síria, milhares de pessoas foram às ruas comemorar a queda do regime de Bashar al-Assad. A principal praça da capital da Síria foi coberta de bandeiras na primeira sexta-feira após a vitória dos rebeldes. Agora, os sírios usam uma nova bandeira adotada pelos rebeldes desde o início da guerra civil no país em 2011. Na fronteira com Israel, a movimentação dos militares é intensa. O exército divulgou imagens de equipamentos militares encontrados na Síria. O ministro da Defesa de Israel informou que as tropas vão continuar no lado sírio do Monte Hermon, o mais alto da região, durante o inverno, que vai até o fim de março. Para o ministro, a presença do exército no local tem um significado estratégico. No norte da faixa de Gaza, as forças israelenses destruíram foguetes que estavam apontados para Israel. Hoje, 2 foguetes lançados contra o sul de Israel foram interceptados. Nesta sexta-feira, o acordo de cessar-fogo foi discutido numa reunião entre o conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, e o presidente de Israel, Isaac Herzog. O exército de Israel fez novas operações na região central da faixa de Gaza na noite de quinta-feira. O alvo era um terrorista da Jihad Islâmica responsável por organizar ofensivas contra civis e militares no país. Autoridades da faixa de Gaza, que são controladas pelo grupo terrorista Hamas, disseram que pelo menos 30 pessoas morreram no bombardeio. A semana termina com alerta de temporais. Giovana Rizardo, quais estados estão na rota da chuva? Principalmente os da região sul. Salsi, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso de chuvas fortes para mais de 1.000 municípios. Em Florianópolis, há risco de temporais que podem ser acompanhados de ventos fortes e raios. Faz até 25 graus. Em Porto Alegre e em São Paulo, as pancadas começam logo cedo. À tarde, as tempestades também ganham força, máximas de 24 e 25 graus. A sexta-feira foi chuvosa em boa parte do país. Agora, as nuvens carregadas seguem espalhadas pelas regiões sul e sudeste. Amanhã, 2 áreas de baixa pressão reforçam a condição de tempo severo entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca com ondas de até 2,5 metros entre Torres e Florianópolis.
Em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, os temporais voltam por causa das instabilidades associadas à circulação de ventos. Sábado com máxima de 23 graus em Curitiba, em Vitória, 32. Calor de 34 graus em Cuiabá, em Fortaleza, 31 e até 33 em Macapá. Vamos ao Tempo Delivery? O primeiro pedido é do Valdeci, de Jataí, Goiás. Bem-vindo, Valdeci. Fim de semana de tempo instável. As pancadas ganham força ao longo do dia. Máximas entre 26 e 28 graus. Na segunda, o sol aparece e pode chover à tarde. O Hélio é de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Boa noite, Hélio. Até segunda tem alerta para temporais com potencial para raios e ventania, então muita atenção. No sábado esquenta até 28 graus. No domingo as temperaturas começam a cair. Participe do JR nas redes sociais, poste o nome da sua cidade com a hashtag Você no JR. Salce, Celso. Obrigada, Giovana. Ainda hoje, veja como funcionam as câmeras corporais da PM nos estados que já utilizam a tecnologia. Depois de sofrer alterações no Senado, regulamentação da reforma tributária será votada semana que vem na Câmara. A Câmara dos Deputados deve votar na semana que vem a reforma tributária. Vamos a Brasília saber detalhes com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Olá, Celso. Boa noite a você, a Salsi e a você que acompanha o Jornal da Record. O texto foi aprovado ontem pelo Senado Federal, mas com alterações em relação à proposta enviada pelo governo. A regulamentação da reforma tributária é necessária para que o Brasil comece a transição para um novo sistema de cobrança de impostos. Depois de 5 meses de discussões, os senadores fizeram mudanças no texto aprovado pela Câmara. Bebidas açucaradas, armas e munições foram retiradas do chamado imposto seletivo, que é uma sobretaxa sobre os produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. As alíquotas dos remédios para o tratamento de câncer, doenças raras, AIDS, além de vacinas e soros, foram zeradas. E os impostos sobre produtos para o cuidado de idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida terão 60% de desconto. O saneamento também foi incluído nessa faixa. Já o cashback foi ampliado para a população de baixa renda que comprar botijão de gás de até 13 quilos. Internet e telefone se juntaram à energia, água e ao esgoto como serviços possíveis de devolução de impostos. Na cesta básica, o óleo de soja foi retirado dos itens com isenção de impostos. Entraram farinhas e massas utilizadas por pessoas com doenças identificadas no teste do pezinho, além de mate e algumas fórmulas infantis. Por causa das mudanças, o projeto agora retorna para a Câmara dos Deputados. A intenção do presidente da Casa, Arthur Lira, é votar em plenário na próxima terça-feira, na última semana de funcionamento do Congresso neste ano. Aprovar a proposta é uma vontade pessoal de Lira, que quer finalizar a discussão durante o mandato dele. O relator na Câmara, Reginaldo Lopes, do PT, disse que há possibilidade de rejeição de pontos alterados pelo Senado, mas que antes de levar o texto ao plenário, vai ouvir líderes, o presidente da Casa e a equipe econômica do governo. Essas mudanças, elas têm impactos e é positivo para a sociedade, para todo o setor econômico, ou temos outro caminho para atender essa demanda? Vejo a reforma com bons olhos. Eu acho que a gente vai ter uma simplificação muito grande. Eu acho que é mais fácil para a dona de casa, para quem compra um bem ou um produto no dia a dia, ver qual que é a carga tributária e até cobrar o seu prefeito, o seu governador, o presidente em relação à carga tributária. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão, além de uma multa de R$200 mil. A condenação é pelos crimes de atentado aos poderes da República, incitação ao crime, calúnia e homofobia. O ex-parlamentar defendeu em vídeos e entrevistas que a população invadisse o Senado e também que explodisse a sede do STF. Para a defesa, Roberto Jefferson não cometeu crimes e o caso não é de competência do Supremo, por ele não ter foro privilegiado. O ex-deputado está preso preventivamente desde 2022.
O Supremo Tribunal Federal manteve por 9 votos a 1 o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro havia recorrido ao STF para que Moraes fosse impedido de seguir no caso por supostamente ser parte interessada no processo. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, Moraes era um dos alvos do suposto plano de assassinatos que incluiria o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O único a votar contra foi o ministro André Mendonça. Moraes se declarou impedido de votar no recurso de Bolsonaro. O ex-presidente nega envolvimento com a suposta trama golpista. Eu volto daqui a pouco ainda nessa edição do JR com outras notícias direto de Brasília. Celso. Até já, Fara. Ainda hoje, Rússia faz um dos maiores ataques contra o sistema de fornecimento de energia elétrica da Ucrânia. E veja a seguir, em Alagoas, embarcação que afundou em Maragogi não tinha autorização para transportar turistas. Casos de criança morta e turista baleado chamam a atenção para a violência em comunidades no Rio de Janeiro. Um levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo apontou que em 6 estados brasileiros a Polícia Militar usa câmeras corporais nas operações. Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a obrigatoriedade do uso de câmeras por policiais militares de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo foi a primeira a adotar o uso de câmeras no país em 2020. A tecnologia escolhida foi de equipamentos que fazem a gravação sem pausas. E as imagens ficam armazenadas em um servidor para serem analisadas dependendo das ocorrências. Para o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, logo no início, o programa se tornou uma referência positiva. O que as evidências mostram é que as câmeras funcionam, na verdade, como um equipamento de dissuasão. Elas servem tanto para o policial usar menos a força, ou usar a força dentro dos protocolos, mas também serve para que as pessoas que estão interagindo com a polícia não atuem com agressividade, não escalem a força contra a polícia, acabem demandando do policial o uso da força letal, por exemplo. A PM de São Paulo tem hoje mais de 10 mil câmeras corporais e a utilização delas, segundo a Secretaria da Segurança Pública, abrange 52% do trabalho operacional da corporação em todo o estado. Quando candidato, o governador Tarcísio de Freitas era um crítico do projeto e questionava a eficácia da tecnologia. Recentemente, ele declarou que mudou de ideia e passou a defender o uso das câmeras pelos policiais. Nesse ano foram comprados novos equipamentos para ampliar o programa, um aumento de 18,5%. A principal mudança é que agora o policial pode iniciar ou parar a gravação. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que as câmeras também podem ter acionamento remoto no Centro de Operações da PM e que estão em conformidade com as regras definidas pelo Ministério da Justiça. A pedido da Defensoria Pública de São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que as gravações devem ser ininterruptas. Na cerimônia de formatura de novos oficiais da PM, o governador Tarcísio de Freitas cobrou respeito à legalidade. Lembrar dos valores que foram ensinados aqui. E vocês têm que professar esses valores a cada dia. A hierarquia, a disciplina, que são valores inalienáveis. Não se pode transigir com a disciplina. Faço questão de deixar uma mensagem clara. Os senhores estão sendo formados para liderar a nossa tropa operacional. Essa liderança deve ser pautada, acima de tudo, pela legalidade. Em Minas Gerais, são raros os policiais com câmera na farda. Nunca reparei não, para falar a verdade. Os dispositivos começaram a ser usados há 2 anos no estado. Atualmente são 1.040 câmeras corporais para quase 40 mil policiais militares. Como o número de equipamentos é limitado, são priorizadas regiões metropolitanas e áreas com maior incidência de criminalidade. O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que, neste momento, não há previsão para a compra de novos equipamentos. O policial militar ele não tem domínio do momento em que ela está gravando. Ele entrou de serviço, então ela vai gravar ininterruptamente até o final do trabalho.
Primeiro, eu tenho uma quebra da privacidade desse militar, que eu acho que é importante porque ele é um cidadão como qualquer outro. Segundo, eu tenho também uma quebra de privacidade das pessoas com quem ele vai se relacionar durante o turno de serviço dele. A partir do momento que ela estiver sendo gravada, eu entendo que ela não vai ter essa segurança. O modelo é o que a polícia, o policial militar, ele pudesse ter domínio do momento das gravações. O uso das câmeras é apoiado por parte da população. Acho que seria essencial para a gente aqui. Acho que passou da hora. A gente está esperando isso há muito tempo e o Estado necessita das câmeras para os policiais. Na Bahia, as câmeras corporais já estão nas fardas dos policiais militares. Os equipamentos começaram a ser usados em junho deste ano. Mas são 1.300 câmeras para uma corporação de 30 mil militares. Com essa quantidade, menos de 4,5% do efetivo é monitorado durante as ações policiais. As câmeras gravam de forma ininterrupta e as imagens ficam armazenadas por 60 dias. As gravações de operações de risco ficam guardadas por até um ano. Ela grava o tempo todo, sem precisar que o policial faça qualquer tipo de acionamento. Ela vai gravar e vai garantir uma imagem de qualidade que pode ser requerida pela Justiça, pelos órgãos do sistema de justiça, seja para instruir processos sobre as provas, seja para esclarecer a conduta policial. Uma embarcação com turistas naufragou em Maragogi, Alagoas, um dos destinos mais procurados do Nordeste. 50 pessoas estavam a bordo. Uma morreu. De acordo com a prefeitura, o catamarã não tinha autorização para fazer o passeio. Passageiros de outras embarcações flagraram o desespero logo após o naufrágio. Afundou! O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado. 50 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam a bordo do catamarã. Um turista de São Paulo, de 76 anos, ficou preso embaixo d'água. Nesse vídeo é possível ver um momento em que Silvio Bispo Romão é retirado do mar. Apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu. Manuel trabalha na praia e acompanhou de perto o resgate. Muito assustado, todo mundo com medo, o pessoal preocupação com a família, o pessoal ligando para ver se o pessoal estava bem. 13 pessoas foram encaminhadas para um hospital da região, mas estão fora de perigo. O acidente aconteceu na praia de Barra Grande, em Maragogi, a cerca de 130 quilômetros de Maceió. O local atrai turistas do Brasil e do mundo, especialmente nessa época do ano. A embarcação realizava o transporte de turistas que iriam visitar as famosas piscinas naturais aqui de Maragogi. O naufrágio aconteceu a cerca de 3 quilômetros da costa. Segundo a prefeitura, o catamarã não tinha autorização para fazer esse tipo de passeio. A polícia investiga se os passageiros usavam coletes salva-vidas no momento do acidente. Os donos da embarcação também serão ouvidos. As causas do acidente... Um menino de 4 anos morreu baleado dentro do carro do pai numa comunidade no Rio de Janeiro. Os tiros foram disparados por traficantes. Os pais da criança são separados e estariam brigando quando os atiradores chegaram. A mulher tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Os parentes de Davi Delgado Magno, de 4 anos, estiveram hoje no Instituto Médico Legal para fazer a liberação do corpo da criança, mas não quiseram dar entrevistas. O garoto estava no carro do pai quando foi baleado por traficantes de drogas. Os disparos aconteceram no final da noite de ontem, no Morro da Fé, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Davi foi levado ao hospital, mas não resistiu. A polícia tem informações de que os pais da criança estavam separados e se envolveram em uma briga. O pai contou em depoimento que a mãe da criança chegou na casa dele acompanhada de homens armados para buscar o filho. Apavorado, ele tentou fugir com o menino no carro, mas ao atropelar um dos traficantes, os outros começaram a atirar. Já a versão da mulher, segundo testemunhas, é de que os criminosos, ao ouvir os gritos dela, decidiram agir por conta própria. Um outro crime cometido dentro de uma comunidade está sendo investigado. O argentino Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, ex-secretário de Turismo de Bariloche, foi baleado na cabeça ontem após entrar por engano na comunidade dos Prazeres, no centro do Rio. Ele e a família usavam um GPS para chegar até o Cristo Redentor, no Corcovado. O estado de saúde dele é gravíssimo.
O Banco Central vendeu dólares pelo segundo dia seguido para segurar a cotação. Ainda assim, a moeda americana fechou em alta de 0,43%, cotada em R$ 6,03. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,13% aos 124 mil pontos. O mercado aguarda uma definição sobre o pacote de corte de gastos do governo. A Controladoria Geral da União apresentou um plano de combate à corrupção para os próximos 3 anos. Vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Oi, Fara. Oi, Salso, olha só, o Brasil ocupa a posição 104 no ranking de transparência global. Esse é o principal indicador de corrupção no mundo. O plano vai reunir 53 órgãos da administração pública federal, incluindo 35 ministérios e 11 agências reguladoras. O projeto da Controladoria Geral da União reforça a prevenção da corrupção nos próximos 3 anos. Neste ano, a CGU realizou 47 operações em parceria com a Polícia Federal e outros agentes de controle e fiscalização. Mais de R$1 bilhão resultantes de atos ilícitos foram bloqueados nos últimos 2 anos. Entre as ações preventivas está a maior transparência pública, com o fim do sigilo de 100 anos. O recurso é usado para proteger dados de pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação. Um projeto de lei com novas regras está em estudo na Casa Civil e deve ser enviado ao Congresso Nacional no ano que vem. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, o Brasil ocupa a posição 104 no ranking, que é liderado pela Dinamarca. Quanto mais distante do primeiro lugar, mais corrupto é o país. O plano da CGU define 260 ações em 5 eixos: transparência, combate à corrupção, controle da qualidade dos gastos públicos, integridade nas relações entre os setores público e privado e fortalecimento institucional. A corrupção está muito associada, às vezes, a abuso de poder. Né? E o abuso de poder, público ou privado, está associado a um espaço de decisão que você tem numa determinada situação concreta. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm esse espaço para fazer isso fazem. Acho que, aliás, quem faz é uma grande minoria. No JR Entrevista, eu conversei com o ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta. Vamos acompanhar um trecho. O ministro da SECOM minimizou as críticas do presidente Lula à comunicação do governo. Paulo Pimenta disse ter as mesmas preocupações do presidente e destacou que Lula pode contar com ele para qualquer tarefa. Eu entendo a preocupação do presidente, concordo muito com ele e nós estamos sempre conversando para ver os ajustes que precisam ser feitos, as mudanças que precisam ser feitas, e a minha relação com ele é uma relação transparente, sem milindre. Quando ele achar que eu devo ficar em frente a SECOM, eu vou estar ali. Se eventualmente ele achar que eu tenho que ir para outra função, ele vai me designar para ir para outra função. Muito se fala numa reforma ministerial. Como é que está lá no Palácio do Planalto a conversa sobre esse tema? Eventualmente, um treinador ele faz uma mudança tática na posição de um ou outro jogador. Então, eu acho que algum evento que efetivamente pudesse ser caracterizado como uma mudança, uma reforma ministerial, não vai acontecer. Pelo menos essa é a minha leitura. Ministro, a responsabilidade pelas reações negativas do mercado e pela alta do dólar pode ser atribuída ao Palácio do Planalto? Nós temos um PIB que cresceu 3 vezes mais do que o mercado estimava. Nós temos a menor taxa de desemprego das últimas décadas. Nós temos o maior nível de distribuição de renda. Né? A massa salarial cresceu. Nós temos uma inflação sob controle. Nós não paramos de abrir novos mercados todos os dias. Então, os grandes números da economia estão excelentes. Então, qual é o problema da economia brasileira? Onde é que está a insegurança da economia brasileira? Então, nós temos certeza que o ministro Haddad sabe o que está fazendo para garantir a estabilidade econômica, mas garantir a estabilidade econômica com o Brasil continuando a crescer, distribuindo renda e garantindo a melhoria da vida da população que mais precisa. E o presidente Lula, mais do que ninguém, conhece o Brasil. Para acessar essa entrevista na íntegra e saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo, Salsi e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir, torcedores de organizada do Corinthians são presos por agredir vascaíno no Distrito Federal.
em alta após vitória em campeonato. Botafogo deve ter elenco desmantelado no ano que vem. Dois integrantes de uma torcida organizada do Corinthians foram presos no Distrito Federal. Eles são suspeitos de agredir um torcedor do Vasco num supermercado em Taguatinga, no fim de outubro. Câmeras de segurança ajudaram a identificar os corintianos, mas não registraram o momento da agressão. A vítima também teve o cartão de crédito roubado. Um motociclista e uma mulher que estava na garupa foram mortos por um caminhoneiro que dirigia embriagado em Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista reduziu a velocidade para passar a lombada. O caminhão, que vinha logo atrás, não freou e atingiu em cheio a moto. O homem morreu na hora. A mulher foi socorrida, mas não resistiu. O caminhoneiro fugiu, mas foi preso a 10 quilômetros do local do acidente. Policiais realizaram o teste do bafômetro e constataram embriaguez. A polícia investiga se o caminhoneiro estava dirigindo acima da velocidade permitida na via. A Polícia Federal fez uma operação contra suspeitas de compra de votos e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Um deles contra o secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis. O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, e o prefeito eleito Netinho Reis, que são irmão e sobrinho de Washington Reis, também são investigados, além de 12 vereadores. A Polícia Federal encontrou celulares escondidos no congelador da casa de Netinho Reis. O grupo teria movimentado valores milionários para financiar ilegalmente campanhas eleitorais e favorecer políticos. Washington Reis negou qualquer prática ilícita e afirmou que as contas da campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Wilson Reis disse não ter envolvimento no caso. Já a defesa de Netinho Reis não se pronunciou. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo formou maioria para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela foi acusada de divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Mesmo ao final da votação, caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, a deputada afirma que nada mudou e que vai continuar fazendo o trabalho em nome de quase 1 milhão de eleitores. A posse de Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro. Líderes mundiais devem comparecer ao principal evento político do ano que vem nos Estados Unidos. A expectativa é de que compareçam à posse apoiadores de Donald Trump, como o presidente da Argentina, Javier Milei, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O republicano chegou a convidar Xi Jinping, mas analistas internacionais acreditam que o presidente chinês deve enviar representantes de alto escalão do governo. Há um clima de tensão entre os dois países porque Trump ameaça taxar os produtos chineses em até 60%. Até o momento, o presidente Lula não foi convidado. Segundo conselheiros do presidente eleito, ele estaria ansioso para exibir com quem vai poder contar durante o mandato. A porta-voz de Trump disse que o convite não foi feito apenas a aliados, porque o republicano quer mostrar que está criando um diálogo aberto com líderes mundiais. A diplomacia não inclui países como o Irã. Fontes da equipe de transição revelaram ao jornal americano The Washington Post que Trump estuda opções para interromper os planos do governo iraniano de fabricar armas nucleares. Entre as medidas em análise estariam até mesmo ataques aéreos preventivos. A menos de 40 dias da posse, os escolhidos pelo republicano para cargos-chave na administração do novo governo tentam conquistar o apoio de congressistas. Um dos mais confiantes na aprovação é o advogado e ex-conselheiro de Segurança Nacional, Kash Patel. Ele foi indicado por Trump para dirigir o FBI, a Polícia Federal Americana, e conseguiu amplo apoio da bancada do partido no Comitê Judiciário do Senado. A Venezuela anunciou a libertação de 103 manifestantes que foram detidos durante protestos contra o resultado das eleições presidenciais. Outros 200 já haviam sido libertados em novembro. No total, 2.400 pessoas foram presas durante as manifestações que contestavam a reeleição do presidente Nicolás Maduro.
Boa parte dos detidos foi acusada de terrorismo. A libertação acontece a menos de um mês da posse de Maduro. Edmundo González Urrutia, que está exilado na Espanha, disse que vai voltar ao país para assumir o cargo em janeiro. O líder da oposição alega fraude e afirma que venceu as eleições realizadas em julho. A Ucrânia sofreu um dos maiores ataques contra a rede de energia elétrica do país. Moradores da capital, Kiev, se abrigaram em estações do metrô. Em outras regiões, o exército ajudou na retirada dos moradores que passam por um rigoroso inverno e estão sem luz e água. A Rússia lançou 93 mísseis e cerca de 200 drones contra o país. O presidente da Ucrânia disse que o sistema de defesa derrubou a maioria. O governo russo não comentou os ataques. O Botafogo pode ver o elenco mais vitorioso do ano mudado na temporada 2025. Já entre os técnicos, o mercado está a todo vapor. Pois é, assunto para o Bruno Lohans, que já está aqui com a gente. Oi, Bruno. E quem deve sair do campeão brasileiro e da Libertadores? Boa noite. Boa noite, Salsi, Celso. Boa noite para você. Quem vence muito desperta a atenção do mercado. Um dos craques do time, o argentino Almada, deve se transferir para o Lyon, da França. O clube é da mesma empresa que comanda o Botafogo. O goleiro John tem propostas do Brasil e do exterior. Fora das quatro linhas, grandes times estão em busca de treinadores. A temporada do Botafogo terminou com 2 dos maiores títulos da América, o Brasileiro e a Libertadores. Com o fim da vitoriosa temporada, vêm as despedidas. Adrielson, Marçal, Tietê, Eduardo, Oscar Romero e Almada têm contrato até 31 de dezembro e podem estar de saída. Destaque da temporada, o goleiro John foi sondado pelo Bahia e pelo Galatasaray da Turquia. No Cruzeiro, o destino parece selado com o jogador Gabigol, que estava no Flamengo. O Cruzeiro, que pertence agora a um bilionário dono do supermercado, tem muito dinheiro e tem que investir para competir com o Atlético. Então já está tudo acertado com o Gabigol, os pais já estão até procurando casa. Já no Palmeiras, a novidade pode ser um uruguaio para entrar no lugar de Dudu, ídolo do Palmeiras, que se despediu. O substituto pode ser Facundo Torres, de 24 anos, que jogou nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Mas é no comando dos times que as especulações estão fortes para o Campeonato Brasileiro de 2025. Recém-chegado à Série A e em busca de um treinador, o Mirassol fez proposta para contratar Fábio Carille, que estava no Santos. O técnico recusou. Já o Vasco tem como alvo Renato Gaúcho, que deixou o comando do Grêmio nesta semana. O Vasco tenta o Carpini e também tenta o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho já demonstrou que ele precisa de férias. O Arthur Jorge, a questão é simples, dinheiro. Ele ganha metade do que o Abel ganha no Palmeiras. E os dois são portugueses, um sabe quanto o outro ganha. Então, se o Textor der mais dinheiro para o Arthur Jorge, ele fica. O time gaúcho ainda não tem substituto. O Atlético Mineiro aguarda a resposta do português Luiz Castro, que estava na Arábia Saudita. Ainda sobre o mercado, os times brasileiros nunca investiram tanto em jogadores estrangeiros como em 2024. De acordo com o Banco Central, as contratações geraram um volume recorde de saída de dólares do país, valor equivalente a mais de R$1 bilhão. O gol que faz a paixão do torcedor explodir pode custar caro e muitas vezes em dólares. Para contratar o argentino Almada, campeão da Copa do Mundo no Catar em 2022, o Botafogo desembolsou 25 milhões de dólares, ou cerca de 150 milhões de reais. E foram apenas 6 meses no clube carioca. Essa semana, ele anunciou que vai para o Lyon da França. Já o Flamengo pagou o equivalente a 120 milhões de reais por outro argentino, Alcaraz, de 21 anos. A negociação mais cara da história do clube. As contratações com jogadores estrangeiros mexeram com a economia em 2024. Segundo o Banco Central, o futebol brasileiro movimentou um volume recorde de dólares em transações neste ano. 168 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão.
O futebol brasileiro também exportou talentos e arrecadou 354 milhões de dólares em 2024. Mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Números que têm garantido a alegria do torcedor pelos estádios, mas que não devem se repetir no ano que vem. Nesse ano, entrou um valor significativo no caixa dos clubes para efeitos de antecipação do direito de transmissão. Essa antecipação não vai se repetir no ano que vem. E essa antecipação foi da ordem de R$1 bilhão. Portanto, é de se esperar que haja algum ajuste. Tem clubes que vão gastar, porque vão ao Mundial de Clubes, mas tem vários clubes que não terão essa antecipação do bolso. Portanto, acho difícil replicar. Essas foram as notícias do esporte. Celso. Obrigada, Bruno. Ok, Bruno. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções de Força de Mulher e logo após Gênesis tem A Fazenda. Tudo imperdível. Boa noite para você. Boa noite.